Olá, como vai você? Sou Sara Nascimento, psicóloga, psicopedagoga, e alguns professores me procuraram pedindo para eu fazer um vídeo falando um pouco, com esses pais que descobrem que o filho é diferente. Então, vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês, de quando eu trabalhava na matrícula, o que é que eu percebia e o que é que eu percebo hoje como psicóloga. Alguns pais chegavam, querendo matricular os filhos com 2, 3, 4 anos e diziam assim: o médico pediu para matricular na escola para ver como é a interação dele, a socialização. Por que os médicos pediam isso? Porque para a gente ter uma real noção do que é, de alguns diagnósticos do que a criança tem, a gente precisa ver a interação com a criança em interação com outras crianças, no processo de socialização. Era muito comum os pais dizerem assim: eu percebo que ele é um pouco diferente, mas vive sozinho, não interage com ninguém. A gente já falou, sobre essa questão da estimulação, da interação aqui no canal, depois você dá uma olhadinha lá nos outros vídeos. Então, é na escola que a criança, ela aprende a interagir, a socializar, ela aprende as regras, ela aprende a ter responsabilidade. É nesse momento que ela é inserida na sociedade, digamos assim, de uma forma mais prática. Tenho mais de 20 anos trabalhando com educação e eu acompanhei muitos casos de mães que descobriram que a criança era atípica depois da criança estar na escola, depois dessa interação, dessa socialização, e muitas mães que já sabiam do diagnóstico. Mas vamos lá, vamos primeiro para essas mães que descobriram o diagnóstico depois de estar matriculado na escola. Percebe-se que a criança não está interagindo bem, não está acompanhando muito bem a turma. É na escola que a criança aprende a interagir, aprende a socializar, a dividir as coisas, a ter responsabilidade, você percebe a questão da fala, se ela já está, começa a balbuciar. Eu recebi a criança de 2, 3 anos que não falavam nada, falavam pequenas sílabas. E a partir do momento que entra na escola, começa a desanar, começa a se soltar, começa a falar mais. A questão do desfraude também era muito difícil quando estava em casa sozinho, mas quando chega na escola, que vê os outros coleguinhas usando o banheiro, vê o vaso pequenininho, na sala da educação infantil, então se motiva, se anima, estimula a essa criança a usar o vaso sanitário também. Mais de 20 anos na área de educação e eu acompanhei muitos casos, alguns casos de mães que descobriram que a criança era atípica na escola, depois da escola, depois que percebeu que aquela criança não estava caminhando, não vou dizer que no mesmo ritmo, até porque a gente não precisa caminhar no mesmo ritmo, mas não estava acompanhando a turma. Eu vi mães se desesperarem, mas eu vi mães também amadurecerem, mães buscarem forças dentro dela, do autoconhecimento, da estimulação, para poder ajudar os filhos, mães que se transformaram em verdadeiras guerreiras, em busca da melhor condição para o seu filho. E eu também vi mães que não aceitavam o diagnóstico, que não aceitavam que o filho tinha uma certa deficiência. E isso às vezes atrapalha muito, porque são mães que às vezes não dão medicação para a criança. E isso é muito importante. A medicação ajuda a criança a regular o comportamento, a regular as emoções. A criança consegue manter o foco, memória, atenção, que são fundamentais para a questão do processo de aprendizagem. Essas mães também que não recebiam, que recebiam o diagnóstico, que já sabiam, algumas delas não informavam a escola. E isso dificulta muito, porque a escola é o local onde ela pode receber o apoio, pode receber a orientação, tanto de como trabalhar na questão da aprendizagem, como em relação a leis, em relação a oportunidades com outras equipes multiprofissionais que podem ajudar essa criança, porque a criança não vai viver naquele mundinho só da escola. Tem casos que a criança precisa de psicólogo, psicopedagogo, neuro, fono, fisioterapeuta. Então a escola pode já ter experiência na área, na prática,
pode orientar muitas vezes essas mães. Eu falei da questão típico e atípico, então só para explicar melhor, né? O típico e atípico são termos usados para definir se uma criança ou um adolescente é deficiente ou não, né? Então, um exemplo, um aluno com deficiência intelectual ou física pode ter um desenvolvimento atípico do esperado para determinada idade, ou seja, diferente, né? Logo, ele irá crescer e aprender de uma maneira diferente do típico para aquela etapa da vida em relação às pessoas sem deficiência. Ou seja, o termo atípico é o que usava, né, antigamente para pessoas deficientes. E o termo típico é o que nós usamos para o termo normal, que hoje em dia a gente sabe que não existe mais normal, né? Então, somos diferentes, sim. Não tem por que termos essa visão preconceituosa de uma pessoa que é portadora, né, de necessidades especiais de forma diferente. São pessoas que caminham de maneiras diferentes. Precisamos aceite, né, o seu filho, entenda as possibilidades que ele pode alcançar, que ele pode ter. Quando a gente entende esse desenvolvimento da criança, que não é o esperado para a gente muitas vezes, a gente pode ajudar ele de outras maneiras, buscar ajuda de outras maneiras. Não importa se ele age, se ele pensa, se ele anda diferente. Ele é uma criança, ele é um ser humano que ele precisa de respeito, ele precisa de amor, de carinho e de afeto. Bom, vou deixar para vocês, né, algumas dicas. Espero que ajudem. Qualquer coisa, não tenha medo, né? Aceite o seu filho como ele é. Ele é digno de carinho, de atenção, tanto quanto outro filho dito normal que você tenha, uma criança atípica. Busque informações sobre a deficiência, sobre o transtorno, sobre a dificuldade que ele tem. Busque as leis em grupos de pais, né, que têm filhos com as mesmas comorbidades. Mantenha o diálogo aberto com a escola, com a equipe que acompanha esta criança. Diagnóstico não limita ninguém. Não é porque você tem ansiedade, não é porque você tem autismo, não é porque tem hiperatividade que isso vai lhe barrar. A gente tem aí as Paralimpíadas. Qual é o melhor exemplo do que isso? Pessoas sem braço, sem perna, nadando, quebrando recordes, mostrando para o mundo que eles são capazes. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário pode deixar aqui embaixo. Se precisar de mais informações, pode mandar mensagens. Beijo no coração de vocês e não esqueça de deixar o like e compartilhar. Vamos passar a informação. Beijinho, tchau, tchau.